Olha só, Jamil, hoje a gente vai falar, gente, de um problema que nós já conhecemos, que é a pequena participação das mulheres na política aqui no Brasil, como representantes da população. Só que hoje tem um número para dimensionar, inclusive comparar esse problema no Brasil com os países do mundo todo, com outros países, inclusive nossos vizinhos. A gente está mal na foto, mesmo na comparação com os nossos vizinhos. É isso, Jamil? É isso, Adriana. Vamos lá. É a União Interparlamentar, que é uma espécie de ONU dos parlamentos do mundo inteiro. Eles ficam aqui em Genebra, basicamente a capital de todas essas organizações internacionais. Não é por acaso que eles estão aqui. E a cada ano eles publicam uma espécie de mapa para tentar entender qual é a participação das mulheres nos parlamentos no mundo inteiro, ou seja, no poder legislativo. No caso nosso, no Congresso Nacional. E vamos começar com o número global. O número global mostra que 26% dos assentos, em média, dos parlamentos são ocupados por mulheres. Muito inferior à ideia da paridade, 26%, ainda estamos distantes de uma paridade. O avanço das mulheres nesses assentos ele é um avanço contínuo, mas extremamente lento. Então, Adriana, para a gente pensar numa paridade entre homens e mulheres no mundo em termos de parlamentos, serão necessários, isso é segundo esse informe que foi publicado hoje, serão necessários 80 anos. Ou seja, só no século 22 é que nós teremos uma paridade entre homens e mulheres nos parlamentos no mundo. É inaceitável, intolerável um número como esse, um ritmo como esse. Mas esse é o dado internacional. No nosso caso, Adriana, a gente está numa situação ainda pior. Se a média mundial é de 26% dos assentos dos parlamentos ocupados por mulheres, no caso brasileiro, depois da eleição de 2022, que já foi uma eleição positiva, depois de 2022, nós estamos com 17%. Ou seja, abaixo da média mundial, abaixo da nossa própria região. Vou te dar um outro número absolutamente estarrecedor. 30 anos de atraso em relação à média europeia. A Europa tinha 17% no começo dos anos 90, Adriana. Então, nós estamos com 30 anos de atraso em relação à Europa no que se refere à participação das mulheres nos parlamentos. E aí, alguns outros dados que eu, sinceramente, eu não sei se eu fiquei chocado ou triste, quando eu descubro que, por exemplo, nós temos no Brasil menos mulheres no parlamento do que a Somália e alguns outros países que a gente poderia qualificar como democracias frágeis, etc. Enfim, a nossa situação é ainda extremamente frágil no que se refere à participação das mulheres no parlamento. Isso não condiz, obviamente, com a força das mulheres na sociedade civil brasileira e, claro, algo precisa ser feito de uma forma muito clara para transformar tudo isso. Chocado e triste, as duas coisas, né? A notícia choca mesmo, porque na comparação com países, como você acabou de trazer esse dado, em relação a democracias muito mais frágeis, é assustador mesmo. E muito se coloca, Jamil e Fábio, que há um desinteresse das mulheres. Na verdade, é preciso ouvir as mulheres, né? É preciso que tenha educação política nas escolas, é preciso debater esse assunto, até porque quando é simples tratar o problema de uma forma simplista, quando as mulheres não se interessam tanto. As mulheres são muito participativas, mas tem toda a questão cultural, tem toda a questão da tripla jornada. Então, assim, as mulheres não foram educadas e preparadas ao longo dos séculos. As mulheres demoraram muito mais a votar para ter hoje uma paridade. Só que a gente está há muito tempo na batalha aqui, a paridade não chega, né? Nesse ritmo aí, aqui é mais de um século, né? Sem dúvida, e só para complementar, a gente escuta muito isso, você tem razão, Adriana, as mulheres não se interessam tanto. De homens. São os homens que falam isso. É inacreditável. E quando a gente tem o número mínimo de mulheres que se candidatam no Brasil, depois passa a eleição, você descobre que, na verdade, muitas vezes era só uma candidatura fake, só para dizer que estava cumprindo. Então, assim, além de tudo, além de todas as dificuldades, toda a questão cultural, você não tem, de fato, uma reserva de vaga, de número mínimo de candidatas mulheres sendo respeitada plenamente, né, Jamil?
Não, esse ponto é absolutamente dramático. Adriana, algumas coisas que o relatório traz e eu acho que vale a gente pelo menos considerar. O primeiro deles é de que só 6 países no mundo hoje têm paridade entre homens e mulheres nos parlamentos. É sempre bom a gente lembrar o que é um parlamento. O parlamento é a representação talvez máxima da própria sociedade, né? É o espelho da sociedade no poder, muito mais do que o executivo, muito mais do que o executivo. Então, se você pensar que só 6 países no mundo têm essa paridade, é absolutamente chocante. Esse primeiro aspecto. Segundo, cota funciona. Essa constatação, basicamente, da União Interparlamentar, ou seja, as cotas são, claro, para mulheres, e aí não é cota limitante, é uma cota que garante pelo menos aquele número de mulheres num partido, numa candidatura, etc., que isso sim funciona. Funciona para aumentar o número de mulheres no parlamento. E um outro dado que também é absolutamente chocante, eu pelo menos considerei, não é novidade, eu diria, mas quando você se depara com essa realidade num estudo realmente feito no mundo inteiro, você diz, bom, esse é um problema muito profundo, que é o assédio às mulheres que já foram eleitas. Ou seja, uma vez eleita, aquela mulher é alvo de ataques online, mas também offline, ou seja, na vida real, e esses ataques acabam levando muitas mulheres a desistirem de um segundo mandato, ou seja, de continuar naquela caminhada de transformação política. E isso, claro, tem um impacto também muito grande. 2 casos recentes, que talvez no Brasil a gente não tenha conversado muito sobre isso, mas aqui o debate é muito intenso. A primeira-ministra da Nova Zelândia e a primeira-ministra da Escócia, 2 mulheres absolutamente centrais nos seus partidos, nos seus países, nos seus sistemas políticos, e que abandonaram, basicamente, os seus respectivos cargos depois de sofrerem enormes ameaças e assédios, claro, por serem mulheres em cargos de liderança. Então você vê aí que não é só ser eleita, é obviamente manter ou pelo menos se proteger desse assédio que é absolutamente avassalador. Num outro aspecto, rapidamente aqui, ainda sobre os números brasileiros, eles são baixos, eles são ainda muito inferiores à média mundial, mas também inferior à média regional, o que mostra que, apesar daquele número de 2022, que todos nós ficamos entusiasmados, número recorde de mulheres candidatas, número recorde de mulheres afro-brasileiras candidatas, número recorde de brasileiras que foram eleitas, nada disso ainda garante, ou, na verdade, esse é só o início de um processo muito distante de qualquer tipo de vitória de dizer agora existe paridade. Não, estamos abaixo, insisto, estamos abaixo na média mundial, estamos abaixo da Somália em termos de participação das mulheres no parlamento brasileiro. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o Brasil melhora e o mundo melhora o dia que essa paridade for atingida. O dia que homens e mulheres, em condição de igualdade, estiverem discutindo as leis que têm que ser aprovadas, que têm que ser revistas, que têm que ser modificadas. Não tenho nenhuma dúvida disso. Rapidamente, acho que já contei esse caso aqui no Entre Nós uma vez, nas últimas eleições, conversando entre conhecidos, eu manifestei que eu, por princípio, voto em mulher. Claro, uma corrida à presidência, não tem candidata mulher entre os finalistas, enfim, eu, claro, não vou deixar de votar, mas sempre que posso, que tem candidato, eu, por princípio, voto em mulher. E a frase que eu escutei de volta foi, não, mas entre um homem competente e uma mulher incompetente, você vai votar na mulher? Eu falei, fique tranquilo, eu vou achar uma mulher competente para votar. É como se não existissem mulheres competentes candidatas. A frase é tão absurda como se só existisse essa possibilidade. Homem competente, mulher incompetente. Ah, e você vai votar na mulher incompetente para votar em mulher? Não, eu vou achar a mulher competente para votar. É um negócio surreal. Jamil, muito bom você trazer esse assunto, viu? Necessário, muito importante. Obrigada demais, viu? Só para completar, já que aqui a sexta já é sexta-noite e a gente está para falar desses assuntos, na política não dá para ficar, vamos dizer assim, medindo o Campari das mulheres
e se a gente pode ou não pode aceitar que uma mulher queira tomar um Campari e você uma cerveja.